Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos começar a tratar a matéria específica do TJMG. Nós já tínhamos combinado que você assistiria no www.professoraelisafaria.com.br o curso com a parte da Constituição Federal, artigo 37 ao 41, de modo que você estivesse preparado para assistir esse vídeo de hoje. Então, se você ainda não fez isso, entra lá no site, cadastre-se, é gratuito, assista o vídeo, as aulas lá de Constituição Federal, artigo 37 ao 41, a administração na Constituição, e só depois você vem para esse vídeo daqui, porque nós vamos trabalhar já a Constituição do Estado de Minas Gerais. Qual vai ser a nossa estratégia? Você já sabe a Constituição Federal, então não precisa saber tudo da Constituição Estadual, porque a maior parte é repetida. O que você vai ter que ver é apenas aquele conteúdo diferente. Eu trouxe um slide para facilitar a nossa vida e você já ia acompanhando aí, então, comigo, a leitura dos artigos 20 ao 38 da Constituição Estadual. O material de apoio você pode baixar, o link vai estar aqui embaixo no acompanhamento aqui desse vídeo nosso, nos comentários, ok? E também lá no blog Professora Elisa, dentro do site professorelisa.com.br, combinado? Então vamos lá, vem comigo aqui para o slide para a gente começar a ver o que tem de diferente na Constituição Estadual. A primeira parte da Constituição que vai ser importante para a gente, aí no artigo 20, a definição de quem é que realiza a atividade administrativa. Vou ler com vocês o inciso 1, e aí a gente volta e comenta esse texto. Olha aqui. Na administração direta de qualquer dos poderes, por servidor público ocupante de cargo público em caráter efetivo em comissão, por empregado público, detentor de emprego público, ou designado para função de confiança, ou por detentor de função pública, na forma do regime jurídico previsto nesta lei. Volta aqui comigo. Que é isso, professor? Eu não entendi nada desse inciso 1, que negócio complicado é esse? Super simples. Nós já vimos em agentes públicos que os 3 vínculos administrativos possíveis são cargo, emprego e função. O que este artigo 20, inciso 1 da Constituição do Estado está dizendo é que na administração direta do Estado, nós temos o vínculo de cargo, de emprego e de função. O cargo pode ser efetivo ou comissionado. O emprego público é aquele com regime CLT. E ainda existem as possibilidades de funções, as funções de confiança. Então, na administração direta, e vocês vão ver comigo daqui a pouquinho, também na autárquica e na fundacional, é possível existir todos esses regimes. Por que há a possibilidade de tantos regimes para a administração direta, autárquica e fundacional? Porque esse texto foi escrito naquela alteração do artigo 39, caput da Constituição Federal. Lembra que, por força da Emenda Constitucional 19 de 98, o regime jurídico único estava suspenso? Pois então, havia uma possibilidade de se manter no âmbito da administração pública estadual também o regime de emprego público. Na prática, sabemos que vai se aplicar um regime só, ou todo mundo vai ser estatutário, ou todos vão ser seletistas, mas na sua prova, Consulplan, o concurso que você vai fazer agora, TJMG, você não vai se preocupar com a prática, vai se preocupar com o que está escrito neste inciso 1, quanto à administração direta. Está escrito que você pode ocupar cargo, emprego ou função, exatamente os 3 vínculos administrativos. Volta comigo no slide para a gente passar para o inciso número 2. O 2 fala das autarquias e fundações públicas e vai dizer a mesma coisa: cargo público em caráter efetivo em comissão, empregado público, detentor de emprego público, designado para função de confiança na forma do regime jurídico previsto nesta lei. Mas é no inciso 3 que vamos encontrar uma diferença. Olha aqui a sociedade de economia mista e as empresas públicas. Aqui, o regime só pode ser de emprego público ou o regime de função pública. Vem aqui comigo, vamos lembrar uma coisa. Nas empresas estatais, ou seja, nas pessoas jurídicas de direito privado, que são
integrantes ali da administração direta estadual, não há possibilidade de regime estatutário. Por isso que a gente só consegue encontrar aqui o empregado público. Agora, o que é a chamada função de confiança aqui? As atividades de direção, chefia e assessoramento nas empresas estatais. Mas lembre-se, nas empresas estatais, essas atividades de direção são regidas pelo direito do trabalho, não são regidas pelo direito administrativo. Então, essa função de confiança que está escrita no inciso 3 não é aquela que aparece para a gente na Constituição, no artigo 37, inciso 5. Tudo bem? Bom, vamos lá no slide mais uma vez, fechando esse artigo 20 com o parágrafo único. O parágrafo único diz que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições a serem observados pelo ocupante de cargo ou detentor de emprego ou função que lhe possibilite acesso a informações privilegiadas. Você já leu isso na Constituição Federal? Lá também tem essa informação de que quem tem acesso a informações privilegiadas pode sofrer algumas restrições. Lá na Constituição Federal, isso está no artigo 37, no parágrafo 7º, aquele que aparece logo depois da responsabilidade civil do Estado. Dando sequência, o artigo 21 traz a seguinte informação: cargos, funções e empregos são acessíveis a brasileiros que preencham requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. E o parágrafo 1º diz que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Vem cá. Você já leu isso em algum lugar? Ai, professora, é repetido da Constituição Federal. Exatamente, é um texto repetido. Se é repetido, para que ficar sofrendo? Você já sabe que o cargo, emprego e função são acessíveis a brasileiros que preencham condições previstas em lei, já sabe que os estrangeiros podem ter acesso a cargo público, sabe que o ingresso no cargo efetivo se dá mediante um concurso que é de provas ou provas e títulos, não é mesmo? E a outra coisa que você sabe é que esse concurso tem prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Sabe também que durante a validade de um concurso, se for aberto um outro, basta dar preferência a quem passou primeiro. Esse é o texto que vem na sequência aí do parágrafo 1º do artigo 21. Vamos lá no slide? Então, olha, o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, você já sabe. Que eu posso abrir um outro concurso desde que eu preserve a ordem de classificação e a ordem dos concursos realizados também você já sabe. E você também já sabia, parágrafo 4º, que a inobservância dessas regras de concurso gera a nulidade do ato de admissão e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então, nem há o que grifar aqui nessa parte da Constituição do Estado. Seguindo, vamos ver se isto é novidade. A lei estabelecerá casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Ah, isso você também já sabe, estava lá na Constituição, no artigo 37, no inciso 9, né, a possibilidade de contratação temporária, mas isto aqui é novidade. O disposto neste artigo não se aplica à função de magistério. Prof, me explica que eu não entendi. Então, não pode haver contratação temporária para a função de magistério? Pode, mas é que não está nesse texto. Quando se fala de função de magistério, a gente tem regras separadas de contratação. E no caso do Estado de Minas Gerais, a gente nem usa a palavra contratado, usa a palavra designado para a função do magistério, ok? Para a prova, você vai grifar o artigo 20 e vai grifar aqui esse parágrafo único do artigo 22. Olha quanta coisa a gente já está economizando aí de espaço no seu cérebro. O resto é repetido. Só o que tiver marcado de azul nesses slides será ponto aí para você marcar além do que você já sabe. Na sequência, olha lá comigo o artigo 23. Fala que as funções de confiança
exercidas exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo e cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, em casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Você já sabe isto, estava lá no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Olha o parágrafo 1º. Nas entidades da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de confiança, de direção superior, será provido por servidor ou empregado público de carreira da respectiva instituição. Isto você não sabia. Esse parágrafo 1º, ele está trazendo uma novidade em relação à Constituição Federal, estabelecendo, olha lá, que nessa função de confiança, né, nas entidades da administração indireta, pelo menos uma delas vai ser ocupada por um servidor efetivo. E o próximo parágrafo, o parágrafo 2º, também é novidade? Vai lá comigo no slide. Lei complementar disporá sobre condições para provimento de cargos e empregos de direção nas autarquias, fundações, empresas públicas, economia mista, vedada a nomeação ou a designação daqueles inelegíveis em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal. Ah, isto é legal de saber. Nós sabemos que há uma regra relativamente à ficha limpa para mandatos eletivos, mas na nossa Constituição do Estado de Minas Gerais, esta regra foi trazida também para os cargos de direção, chefia e assessoramento. Então, se alguém está com a ficha suja, além de não poder ser eleito para nenhum tipo de mandato eletivo, também não poderá ocupar cargo de direção, chefia e assessoramento no governo do Estado de Minas Gerais. Tudo bem? Vamos lá para mais um slide, a gente está quase fechando esse primeiro vídeo. O 24 diz que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 7º da Constituição Estadual somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral, anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Não há novidade, você já sabia disso, porque já conhecia o artigo 37, inciso 10 da Constituição. Ainda, parágrafo 1º, nesse artigo 24. Este é para a gente grifar. A remuneração e o subsídio de ocupantes de cargo, função, emprego na administração direta, autárquica, fundacional, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e mais os proventos e pensões de qualquer espécie não poderão exceder o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, na forma do parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição. Você se lembra que nós estudamos o artigo 37, inciso 11, e falamos de teto constitucional? No âmbito federal, ninguém ganha mais que ministro do Supremo. Nos estados, ninguém ganha mais do que o chefe do Executivo, ou o chefe do Legislativo, ou o chefe do Judiciário. Esta era a regra básica para a administração estadual. Ocorre que o parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição permite que se estabeleça um teto único para os 3 poderes. E no Estado de Minas Gerais, nós temos a aplicação desse teto único. Então, aquilo que a Constituição estabeleceu como facultativo, teto único para os poderes legislativo, executivo e judiciário dos estados, aqui na Constituição do Estadual foi adotado como teto oficial. Então, no Estado de Minas Gerais, nenhum agente, seja ele do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, ou ainda do Ministério Público, Defensoria Pública ou Tribunal de Contas, vai poder passar o subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça, que nós já sabemos que é limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bem, esse nosso vídeo foi para iniciar com você a Constituição Estadual.
no próximo vídeo, vamos dar continuidade deste ponto e depois tem muita coisa ainda para divertir. Ainda vou tratar com vocês a Lei 869, vamos conversar sobre a Lei de Organização Judiciária. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se esta aula foi útil para você, clica aqui no joinha, porque assim a gente fomenta mais o canal. A nossa interação é importante para que a gente tenha mais vídeos como este. Até lá!